Primeiro você falou da questão da intimação do Ministério Público, dos professores. Eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal de casa o que foi isso, que foi um pontapé ali no início. E teve recentemente o caso da OAB também, que teve uma treta absurda. São muitas Aí emoções. a gente conta numa segunda parte, mas eu queria primeiro Tá. entender o que foi essa questão da intimação. Tá. E por quê? Eu venho de uma cidade pequena, Belo Horizonte. Eu dava aula nos cursinhos da Zona Sul de Belo Horizonte, tá? E se trata de um meio pequeno e há poucos cursinhos. E desde a época da faculdade, as pessoas com as quais eu estudei não gostavam de mim. Eu já passei por situações de, na faculdade, eu estar com uma roupa X, nada demais, e a pessoa vir até mim, alguém que eu nunca vi, e falar: nossa, eu não vou com sua cara, Patricinha. Meu Deus. E não era recíproco, né? Porque você não tinha nada contra... Eu não tinha nada. Eu tinha curiosidade, porque para mim aquelas pessoas eram muito diferentes porque eu saí do colégio e eu convivia com os meus amiguinhos de colégio. Eu estudei em um colégio mais conservador. Não existia o que existia na faculdade de letras no meu colégio. Então, eu tinha uma curiosidade genuína, bonita, acerca dessas pessoas. E elas não, elas já me odiavam sem eu ter feito nada. Eu era cheia de apelidos, blá, blá, blá. Eu me formei, e durante os 4 anos da faculdade, eu fiz vários estágios. Me formei e eu entrei muito rápido no mercado de trabalho e comecei a ganhar muito bem para um professor. E isso foi gerando raiva, porque o meu nome se tornou um nome muito conhecido. Eu dava aula em cursos preparatórios para concursos públicos e blá, blá, blá. E eu fui criando essa animosidade até que veio a fama lá no início, Danilo Gentili, e o pânico. E eu já fui ao pânico acho que 16 vezes. E eu metia o pau nos professores. Eu falava mal deles, eu falava no pânico, não dava nome nem nada, mas falava o que ocorria na sala de aula, acerca da doutrinação dos alunos e tal. Isso foi criando mais raiva. Não inventava nada, né? Só contava o que via. Eu só contava o que eu via. E até que o Bolsonaro se elegeu, eu fiz campanha para ele lá atrás, porque era o Haddad e era o Bolsonaro. Fui ao pânico, o Emílio disse: aqui está a nossa querida professora Instagrammer, Cíntia Chagas. Aí eu falei: Emílio, 1 minuto, antes de começar. Ontem eu falei que eu votaria no Bolsonaro e eu perdi 4 mil seguidores. Então, quem for Bolsonaro aí, por favor, @Cíntia Chagas com 2 S's. E ganhei 30 mil seguidores, sei lá, 27 mil na época. E com isso, gerei mais raiva. Até que ele se elegeu e eu fiz uns stories dizendo: agora eu quero ver vocês doutrinarem os alunos. Agora eu quero ver falar professor de história e com esse tom, sabe? Eu quero ver professor de história usar a aula de história para falar sei lá o quê. E fiz uma sequência de stories nos quais eu coloquei legenda. Não legenda da fala toda, títulos. Pois bem, isso foi no fim do ano, quando chegou janeiro ou fevereiro, sei lá, de 2019, eu recebi uma intimação, tive acesso ao processo, em que eles fizeram o quê? Eles capturaram as telas, colocaram numa ordem em que parecia que eu estava conclamando os alunos para que estes filmassem os professores em sala de aula. E era a época em que a Ana Campagnolo estava sendo duramente acusada por, eu não sei exatamente o que ocorreu, mas era algo relacionado a filmar ou não os professores. Era o Escola Sem Partido, não era isso? Eu me lembro de ter falado do Escola Sem Partido, de ter marcado... esqueci o nome dele, bababá. Mas, enfim. E aí eu recebi aquilo, vi os stories e não entendi muito. Fui ao Ministério Público da Educação, em Belo Horizonte. Chegando lá, havia a promotora e não sei qual era o cargo, diretora. Eram 2 pessoas muito importantes. E uma delas falou comigo: você tem noção do que está acontecendo com você? E eu: não. Não tenho. Aí ela: nós estamos preocupadas porque você, com seu Instagram, pode ter incitado os alunos a filmarem os professores, e isso é ilegal.
Aí eu falei, tá, então a senhora acha que eu pegaria o meu Instagram, que eu uso para ganhar dinheiro, para fazer algo ilegal. Aí ela, pois é, qual é a verdade? E aí eu mostrei o fim da sequência em que eu falava, olha, mas não filmem os professores. Vocês precisam ir à coordenação, falar com os pais de vocês, blá, blá, blá. Fiz isso, mostrei para ela. Ela, por que eles fizeram isso com você? Eu falei, pois é, até eu vendo isto aqui, que eu estou vendo na ordem que está, como está, e com... Deturpado do jeito que está. E coisas da minha vida, defendendo o Bolsonaro lá atrás. Eles pegaram eram muitos. Um dossiê. Eu falei, até eu tô acreditando nisso. Mas tá aqui o vídeo. E aí, ela falou, então manda pra gente, por favor, num pendrive. E falou, quer um café?